Olá, meus amados, tudo bem? Mais uma série, agora com 2 Timóteo. Hoje começaremos com o primeiro capítulo. E o contexto de 2 Timóteo é o fim da carreira do apóstolo Paulo. Agora ele não está numa prisão domiciliar, agora ele não está numa casa, ele agora está numa prisão, numa masmorra úmida, ele está longe dos amigos, está com intensa vigília sobre ele, vigilância sobre ele. Há algo muito difícil e outra, com a certeza de que a sua carreira está sendo encerrada. Então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida, a Timóteo, filho amado, graça e misericórdia da paz proveniente de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3 começa com o título O Encorajamento à Fidelidade. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar constantemente de ti, de dia e de noite, em minhas fervorosas orações. Isso aqui demonstra, querido, que no dia mau, no dia da tristeza, o que fica são os laços que a gente construiu, são os vínculos que a gente desenvolveu. Não tem a ver com coisas, não tem a ver com posição, não tem a ver com status, tem a ver com vida, tem a ver com dividir a vida. Versículo 4: Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria. Ele queria muito ver Timóteo, né? Mas ele estava preso, estava preso. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro esteve na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você, né? Por esse motivo, uma vez mais, quero te encorajar a reavivares o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição de mãos. O dom que habita mediante imposição de imposição de mãos. O que isso quer dizer? O dom da imposição de mãos tem a ver com o reconhecimento daqueles que estão ao redor das características. Nós, às vezes, temos pontos cegos em nós, que é evidente aos outros, que é evidente também pela confirmação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz ressaltar coisas em nós que, às vezes, a gente não quer ver por covardia, por medo, por timidez. E quando vem a imposição de mãos de uma liderança, ela reconhece aquilo precisa ser ressaltado para nós. Aquilo precisa ser ressaltado. E também há um dividir de identidade, há um vínculo formado, né? Então, quando o apóstolo Paulo está reivindicando isso, ele está falando: olha, eu te conheço, a gente dividiu a vida junto, eu reconheço, eu compartilhei daquilo que eu tenho da minha vida com você, e reaviva isso, lembra disso, bota para ser exercitado, né? O Senhor trabalha em nós mediante esse exercício, queridos. E não te envergonhes, versículo 8, assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser vivido em duas esferas. Ele precisa ser vivido na esfera da fé e na esfera da prática. O livro de Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque Cristo não é uma teoria. Cristo não é uma filosofia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E com uma pessoa você vive junto. Com uma pessoa você compartilha, você vive junto. Você vira um com ela, né? Então, o Senhor Jesus nos anda para andar com Ele. Não pode ser só de palavras, não pode ser só de intenção. Precisa ser de fato e de direito. Então, se conformar com Cristo nos sofrimentos tem a ver com ser motivado e permitir que a nossa vida seja marcada pelo Evangelho. Permitir que a minha vida carregue as marcas do Evangelho. Ou seja,
que eu tenha um preço pago para cumprir o que o Senhor me amou, ou seja, para cumprir o que o Senhor me falou, ou seja, eu carregar em mim as características de Cristo porque eu suportei meu irmão, porque eu amei meu irmão, porque eu perdoei meu irmão, porque eu incentivei a igreja a amar o Senhor, porque eu incentivei a igreja a amar uns aos outros, porque eu incentivei a igreja a ser tudo aquilo que elas têm para ser no Senhor. E para isso a gente paga preço, porque a gente vai lidar com coisas contrárias, a gente vai lidar com pessoas que pensam diferente, a gente vai lidar com um mundo que odeia os princípios do Evangelho. Pois ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, e não em virtude das nossas obras, ou seja, não tem a ver comigo, não tem a ver porque eu sou bom, não foi uma questão de merecimento, mas uma função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo desde os tempos eternos. A graça é uma característica de Deus desde os tempos eternos. Às vezes as pessoas, para uma questão didática, separa a história ou a relação com Deus entre a relação com a lei e a relação com a graça. Mas o apóstolo Paulo, que inclusive é o que cunhou essa questão pedagógica de lei e graça, ele deixa claro para nós aqui agora que a graça, ela não foi revelada no Evangelho. O Evangelho é o ápice, é a maior revelação da graça, porque a graça sempre fez parte da nossa relação com Deus, né? Porque está em Cristo desde a eternidade, desde tempos eternos, ele se relaciona conosco por plena graça, por pura graça. E nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Então, qual era o grande poder sobre a humanidade? Era o medo da morte, era a incerteza, né? Quando Cristo vence o mundo e a morte e o pecado, para aqueles que creem, a morte não tem esse poder mais. É por isso que ele fala de aniquilar a morte. A morte não tem esse poder de nos fazer temer. Então é por isso que o verdadeiro amor lança fora o medo, porque quem sabe que é amado vivencia esse amor num nível mais profundo. E ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, através do Evangelho, eu tenho a esperança de eternidade. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro todavia e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo e convicto que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então ele está falando assim, eu estou no fim da vida, eu vou ser morto por causa disso. Eu vou ser morto por causa disso. Mas eu não me arrependo um milímetro das escolhas que eu fiz. Eu não me arrependo um minuto de ter gasto os meus dias para o Senhor. E eu sei que Deus é poderoso e Ele é fiel. Então Paulo está demonstrando aqui o seu processo de entender que a morte não é um inimigo e que inclusive é parte do ministério de ser conformado com Cristo. Então a morte perde o poder. O que você faz contra alguém que não teme a morte? Certa vez o Senhor me falou algo, queridos, que tudo tem a ver, andar com Cristo tem a ver com a morte, ou na verdade tem a ver com entregar a vida. Ou morremos por Ele, ou gastamos a vida por Ele. É o único jeito de cumprir o mandamento que nos diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o entendimento. Preserva com fé, versículo 13, preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da santa teologia que observaste em mim,
guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para lembrar, para guardar, para ser ministrados. Nós precisamos cultivar uma vida com o Espírito Santo, queridos, para poder manter a nossa teologia, ou seja, a forma que a gente entende a relação com Deus, pura, sã, porque tem a ver com Cristo e não conosco. E a gente volta lá para o versículo 9, não tem a ver com as minhas obras, tem a ver com quem Cristo é. E a partir de Cristo, então, eu descubro a minha identidade. O Peterson só é o Peterson de verdade em Cristo. Você só é você de verdade em Jesus. Sem Jesus você acha e tem a ilusão de liberdade, mas na linguagem do apóstolo Paulo, nós somos escravos do pecado. É uma deformidade. Em Cristo você tem a oportunidade de ser você. Versículo 15. Estás bem, aí começa com o título, né? Paulo é abandonado por muitos. E ele diz, estás bem ciente que todos que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. Então são discípulos amados que se afastaram do apóstolo Paulo porque ele estava preso. Qual é o motivo? Medo de serem presos também. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, enquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim me chamou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. No dia mau, nós queremos ser rodeados dos nossos irmãos. No dia mau, nós queremos ter as pessoas que nós amamos ao redor. O apóstolo Paulo aqui, ele não está jogando na cara sobre a falta de coragem das pessoas. Ele está sentindo falta dos seus amigos. Sabe, queridos, nós vamos chorar bastante nessa carta de 2 Timóteo, porque tem a ver com gastar a vida. Tem a ver com amar ao Senhor nessa vida e com esperança de eternidade. Que seja assim para você, que você encontre em Cristo o sentido da sua vida. Que a vida do apóstolo Paulo possa te ministrar profundamente no Senhor. Te vejo no capítulo 2. Deixa eu abençoar.